Obrigado, Felipe. Iniciamos a gravação, né, concordando, todos concordam com a gravação, nenhuma oposição. Abro os trabalhos da sala número 10, né, de política pública e educação. Houve a pedido uma inversão de apresentação por o apresentador ter que ir em consulta médica, então a Maiara vai apresentar primeiro e depois a Letícia Ferrari vai apresentar por último. Então, cada um tem no máximo 15 minutos. Depois da apresentação de todos, faremos 20 minutos de discussões e debate, ok? Então, por favor, Maiara, pode compartilhar a sua apresentação. Felipe, você poderia tirar o... Boa tarde. Vocês podem só confirmar para mim se carregou a apresentação? Carregou. Tá, ok. Então, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a Letícia pela disponibilidade de trocar a ordem de apresentação comigo. Eu vou passar, então, para a nossa apresentação, que é a Equidade de Gênero em Cargos de Confiança, um guia de boas práticas na Universidade Federal Fluminense. Essa apresentação, então, foi feita por mim e pela Marília Dias, que também é servidora da UF, mestranda em administração, no programa de administração pública aí de Volta Redonda, inclusive. Eu já terminei o meu mestrado e estou agora fazendo doutorado em política social pela UF também. Bom, então, passando para a introdução, a subrepresentação de mulheres em espaços de poder e decisão, incluindo os cargos de confiança, evidencia a permanência de barreiras estruturais e culturais que dificultam a ascensão feminina a posições de liderança. Esse cenário alcança diferentes esferas da vida pública e privada e inclui também o ambiente acadêmico, né, que a gente imagina que ele é um espaço um pouco mais democrático, mas pesquisas apontam, né, que ainda assim, mesmo sendo um ambiente um pouco mais acolhedor, ele ainda assim é um ambiente prevalentemente ocupado por homens e homens brancos, né. Bom, paralelamente a esse cenário, houve um aumento de relevância da equidade de gênero nas pesquisas acadêmicas realizadas nos últimos 20 anos. E, no caso da Universidade Federal Fluminense, observa-se que a equidade de gênero passou a fazer parte do PDI, correspondente ao período de 2023 a 2027. O PDI ele já é instituído pela universidade desde 2003 e, na verdade, aí depois de 20 anos é que a equidade de gênero passa a fazer parte como objetivo estratégico, né, como uma meta a ser atingida, como visão da universidade também. Apesar disso, conforme dados levantados no ano de 2023, as mulheres não ocupam cargos de confiança em proporção com a sua presença no ambiente universitário. Então, as mulheres são maioria, hoje, enquanto servidoras, mas não ocupam a maioria dos cargos de confiança, né, ou pelo menos de uma maneira equitativa. Além disso, a ocupação de cargos de chefia se dá, então, majoritariamente em funções de menor remuneração e relevância. São funções mais baixas, né? Acredito que aqui somos todos servidores, então, são aquelas funções, assim, do FG2 até o FG7, né? Então, são remunerações menores e que têm uma relevância institucional, né, de tomadas de decisão menos relevante. Então, como parte de uma proposta de intervenção para superar essas barreiras relacionadas, as barreiras relacionadas anteriormente, foi elaborado o Guia de Boas Práticas em Equidade de Gênero no Ambiente de Trabalho, né? Esse instrumento foi construído a partir de dados empíricos e de fundamentação teórica utilizada na minha dissertação de mestrado, né, que foi concluída agora em 2025. Esse guia foi, então, elaborado, como eu falei agora, a partir de uma dissertação de mestrado profissional em administração pública, que é de Volta Redonda, e está sustentado em referenciais que discutem a desigualdade de gênero, a divisão sexual do trabalho e os mecanismos de exclusão que limitam a participação de mulheres em cargos de liderança. O referencial teórico que foi utilizado, né, foi baseado em autores como Bourdieu, Scott,
Steyer et al., e que discutem a dominação masculina, o gênero como construção social, os estereótipos de gênero, né? Barreiras invisíveis à ascensão feminina e viés implícito de gênero. Além disso, o estudo também utilizou o conceito de teto de vidro, né, que são as barreiras invisíveis que dificultam a ascensão das mulheres a posições hierarquicamente superiores, né? Então, dificulta a ascensão de mulheres aos cargos de poder. A produção acadêmica também aponta, né, que mesmo em universidades que se expandiram e democratizaram o acesso ao ensino, persistem assimetrias significativas no preenchimento de funções de confiança, como eu falei anteriormente. Então, o objetivo da elaboração desse guia é atingir todos os servidores da instituição, docentes e técnicos administrativos que ocupem ou não cargos de chefia. E aí o objetivo era desenvolver um material que fosse de rápida leitura, fácil divulgação dentro da universidade. Inclusive, como sugestão é que esse guia seja divulgado em reuniões de conselho, de colegiados de unidade, colegiados de departamento, naqueles e-mails de comunicação institucional que a UF vem divulgando, né, com certa regularidade, redes sociais, enfim, uma maneira bem acessível de divulgar essas informações. A metodologia usada para elaborar esse guia, então, a dissertação que deu origem a esse guia, né, usou a análise documental de informações institucionais em entrevistas realizadas com servidores que desempenham funções de confiança na UF. Então, o resultado dessa pesquisa permitiu sistematizar as evidências necessárias para elaborar esse guia. Esse guia foi elaborado principalmente com base no que foi relatado nas entrevistas com as servidoras que ocupam cargos de chefia dentro da universidade. Então, passando para a apresentação do guia, essa foi na verdade, seria um esboço, né, de um guia que talvez possa ser implementado pela universidade. Então, o objetivo é fazer um guia bastante rápido, de fácil leitura, como eu falei, e apresentar assim, os conceitos básicos que rodeiam, né, que fazem parte da equidade de gênero. Então, assim, a gente faz uma apresentação muito rápida sobre o estereótipo de gênero, o teto de vidro, a divisão sexual do trabalho. A gente faz um contexto de como que se encontra a universidade hoje em relação à ocupação desses cargos de chefia. E aí vem uma lista de coisas que se podem ser feitas pelos servidores para que essa equidade de gênero seja cada vez mais atingível dentro da universidade. E, de novo, foram feitas sugestões a partir do que os servidores relataram como dificuldades no seu dia a dia enquanto chefias. E para complementar o guia, né, a gente coloca aqui essa parte central, que é quem podemos procurar. Então, assim, em casos de assédio, em casos de identificar qualquer situação que seja ameaçadora, ou que não esteja de acordo com a equidade de gênero, existem esses órgãos que as mulheres ou qualquer servidor pode denunciar algum tipo de abuso, né? Eu queria ressaltar também que esse guia foi feito em parceria com a professora Ana Paula Paul, de Volta Redonda, que foi a minha orientadora. Então, a gente fez esse guia como parte de um requisito, inclusive, para a conclusão do curso de mestrado profissional, que a gente precisa apresentar um produto técnico-tecnológico, né, que é um produto em que a gente, de fato, vai trazer algum benefício para a universidade, né, a partir desse desenvolvimento do mestrado profissional. Então, como conclusão, a pesquisa permitiu concluir que as mulheres da UF continuam a enfrentar obstáculos significativos para exercer e consolidar sua presença em cargos de confiança. As barreiras identificadas demonstram que a desigualdade de gênero permanece como uma realidade institucional, exigindo respostas efetivas por parte da universidade. O Guia de Boas Práticas em Equidade de Gênero no Ambiente de Trabalho, né, que é o produto da pesquisa, representa, então, uma contribuição aplicada que pode orientar a formulação de políticas internas e inspirar outras instituições a desenvolver estratégias semelhantes. A experiência analisada evidencia a importância de que universidades públicas incorporem em sua agenda o compromisso com a equidade de gênero, tal qual fez a UF agora, né, no último PDI, criando condições para que a diversidade seja efetivamente valorizada em seus espaços de decisão. Aqui seguem as referências que foram utilizadas na pesquisa e eu agradeço a atenção de vocês.
Tá sem áudio. Desculpe, é muito botão na minha vida, sabe? Parabéns, Mayara. Você ainda tem mais 4 minutinhos. Quando eu falei, estava com 5, agora ficou com 4. Se quiser complementar mais alguma coisa, se você puder ficar ao final para que a gente possa debater e questionar, tá ok? Vamos para a segunda apresentação, né, sobre o tema influência da educação financeira nas decisões dos estudantes universitários de graduação e pós. Apresentação do Cláudio Luiz de Oliveira Costa. Obrigado, professor Nilson, por ter passado a palavra para mim. Eu estou aqui com a Priscila também, que vai me ajudar nessa apresentação, já que esse trabalho foi fruto de um TCC, onde eu fui orientador dela. Deixa eu projetar. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Como é que está? Você vai apresentar junto com o Cláudio, né? Isso. Só não sei se vocês já enxergam a apresentação. Estou enxergando. Ótimo. Como eu disse para vocês, Só um pouquinho, Cláudio. Eu acho que o áudio está aberto. Deixa eu ver. Você vai estar iniciando antes das 13h15. Na programação seria às 13h15. Mas você pode deixar a tua apresentação já compartilhada. Só um minutinho. Nilson, também tem a questão da... Acho que era a Letícia, não era também? Que ela era a primeira e a gente acabou invertendo. Isso. Pois é, a Letícia ficaria no lugar em último, né? Foi avisado. Ah, sim, entendi. Foi só uma inversão, tá? Agora sim, eu acho que a apresentação está aí, né, professor? Então, os autores sou eu, Cláudio Luiz, e, aliás, invertendo a ordem, a Priscila Galberto e eu, Cláudio Luiz. Fui orientador dela na especialização de finanças aqui da UF, coordenada pelo professor Marco Aurélio e pelo professor Douglas, que gerou esse trabalho de conclusão de curso, que foi um artigo científico, sobre a educação financeira e endividamento na EAD, um estudo que envolveu universitários de graduação e pós-graduação de algumas instituições onde a Priscila Galberto estava inserida. Acho que não passou, né? Não rodou. Não rodou. Deixa eu ver o que houve aqui. Compartilhar de novo. Tá aqui. Essa tecnologia. Deixa eu ver. Rodou. Fazendo a contextualização desse trabalho, como todos nós sabemos, a educação financeira é um tema discutido no mundo todo. É fundamental o desenvolvimento em todos os ambientes, seja universitário ou ambiente prático, porque a educação financeira tem a função de promover uma gestão pessoal, financeira e de desenvolver o cidadão na questão de cidadania financeira. E a gente identificou, logo na introdução do trabalho, algumas lacunas, como a falta de ensino financeiro adequado que pudesse facilitar as decisões dos adultos, né? Oferecendo um arcabouço teórico para que ele pudesse tomar decisões mais acertadas na questão financeira.
e a necessidade de desenvolver o que foi ensinado na educação básica no ensino superior. Mas, levando em consideração que o contexto que a gente explorou foi a educação à distância, o ensino da educação financeira é mais dificultado ainda, porque não há a presença do professor. Então, o que exige do aluno uma autonomia para desenvolver os conteúdos, o conhecimento e buscar aplicação prática. E também, por outro lado, existem falhas curriculares que dificultam também a inserção da educação financeira dentro dos currículos. Até recentemente a gente teve aí o novo ensino médio, que até oferecia, não vou entrar nessa discussão, mas oferecia algumas disciplinas optativas. E aqui no nosso colégio universitário, aqui no Colune, a gente oferecia uma disciplina de educação financeira dentro da matemática. Mas hoje em dia não se oferece mais, ela aparece até na educação básica, né, no ensino fundamental 1 já aparece, mas assim, muito pouco sendo explorada somente lá no conteúdo de matemática mesmo. Na educação do ensino fundamental 2 também aparece um pouco, mas ela vai aparecer mais lá no ensino médio, que a gente vê isso no currículo da educação básica. A gente notou também, nessa introdução, algumas deficiências, como observado pelo BSF, que os alunos têm dificuldades quando se trabalham com eles conteúdos de investimento e gestão financeira. E outra coisa que se observou é que há uma desconexão entre o que eles aprendem em sala de aula e a prática em si. Então, a prática mesmo do conteúdo, o uso de calculadora, que se usa hoje muito menos, o uso da aplicação prática no ambiente onde os alunos estão inseridos. Então, essas são algumas deficiências. Então, surgem também alguns desafios na educação à distância, né? Que um deles é afetado mesmo pelo currículo, né? Já é afetado na educação básica, depois é afetado também na educação superior. E depois da pandemia, surgiram novos desafios também com a expansão até da educação, que agora houve uma retração da educação à distância, mas com a inserção de muitos conteúdos dentro dos currículos desses cursos que foram se expandindo, inclusive o curso TE, que agora houve uma retração dos cursos como de Direito, que também já estavam oferecendo algumas cadeiras além que, como optativas, uma delas era ligada ao direito financeiro e tributário, onde aparece um pouco também da questão da educação financeira. Então, diante desse contexto, surgiu um problema de pesquisa para o nosso estudo, como a educação financeira impacta o endividamento dos estudantes na EAD em algumas instituições de ensino. E o trabalho também se justifica porque na educação à distância, apesar de ter surgido uma disciplina de educação financeira em alguns cursos, ela ainda é pouco explorada, principalmente no tocante à sua aplicação prática. A gente trabalhou esses tópicos no referencial teórico, o primeiro aí as competências dos alunos, a questão da integração da educação financeira transversalmente nos currículos, atravessando vários currículos no ensino superior. Ela não é uma cadeira como a administração, por exemplo, que é uma cadeira que é oferecida, pelo menos aqui dentro da UF, em vários cursos, arquivologia, biblioteconomia, direito e outros lugares, e também é uma cadeira como a cadeira para surdo e mudo, que hoje é obrigatória no currículo, mas ela não faz parte do currículo, apesar de todas as profissões utilizarem de finanças, né? Ou a grande parte delas. Então, esse aí é algo fundamental de ser trabalhado, nem que seja transversalmente nos cursos. Outra questão são os desafios encontrados, que é a falta de interação, um desafio para os alunos, a troca de experiências, já que na educação à distância
isso pode ocorrer de forma síncrona quando há alguns encontros online, mas dificulta a troca de experiência, de prática de laboratório, enfim, de simulações mesmo para absorver aquele conteúdo. Método de ensino é também uma dificuldade de tecnologia e de aplicativos, de softwares, para tentar pôr em prática aquilo que é ensinado no conteúdo à distância. Os fatores socioculturais, a educação à distância ela deve levar em consideração, sim, a inclusão e adaptação ao contexto em que aquele aluno é inserido. Até um professor de matemática, um tempo atrás, fez uma prova lá, maliciosa, né? Mas ele tentou adaptar a prova dele à questão do tráfico, fazendo cálculos de cocaína, venda de armas, etc. Então, a educação financeira, fora desse, trazendo essa brincadeira aqui para esse contexto, ela deve ser adaptada à realidade daquele aluno, né? Também não adianta trabalhar um conteúdo ou a prática do conteúdo no aluno que não vai conseguir absorver, porque está fora do seu cenário de convivência ambiental. Então, fica muito difícil. Teoria comportamental, que é muito trabalhado hoje, que as emoções acabam interferindo nas nossas decisões financeiras. Tanto é que a gente recebe toda hora algum anúncio que pela internet, mala direta, e acaba tomando alguma decisão, né, de compra e etc., por conta daquele anúncio que a gente recebeu. Então, as decisões financeiras são pautadas muitas vezes em questões emocionais, né? Umas lacunas que a gente observou na revisão de literatura foi justamente a falta da teoria, da conexão entre teoria e prática, e um ensino mais pragmático, ou seja, desde uma alfabetização financeira, com os conceitos bem básicos, até uma educação financeira mais aprofundada. Impacto da educação financeira nas decisões de consumo e crédito, a gente notou que há uma melhoria nessas decisões quando o aluno recebe esse cabedal de conhecimento, né? A gente vai ver mais lá para frente na nossa análise. A integração, como eu disse, transversal do currículo, já que se não pode ter uma disciplina específica para tratar disso, trabalhar transversalmente. Percepção dos alunos, dos estudantes, eles reconhecem o valor que a educação financeira tem, mas muitos não estão preparados para receberem o conhecimento. Já dizia Kamasato, lá no seu artigo. Então, é importante trabalhar a educação financeira de forma envolvente e prática, e o que é difícil fazer isso na educação à distância, porque não tem uma sala de aula com jogos, com laboratório de informática, que facilite também um aprendizado. E estratégias e políticas. A gente vê que em alguns municípios há até legislação para a implantação da educação financeira, como o Magé, por exemplo, que tem uma lei municipal. Então, isso facilita muito o desenvolvimento da educação financeira, principalmente na educação básica. Aqui a gente colocou a metodologia da pesquisa, que é uma abordagem quantitativa, que busca analisar os comportamentos financeiros e percepções dos alunos de graduação e pós-graduação de EAD, investigando relações socioeconômicas e comportamentais, a coleta de dados e amostras. A gente utilizou um questionário estruturado, perguntas de múltipla escolha, na escala Likert, aberto, trazendo perfil socioeconômico, estado civil, idade, escolaridade, faixa de renda, comportamentos financeiros, gestão financeira pessoal, hábitos de consumo, percepções dos alunos sobre educação financeira, utilizando o Google Form para que os alunos pudessem preencher, responder o questionário. Aplicamos nesse período aí, de março a abril de 2025, o universo de pesquisa foram 1.037 alunos captados no WhatsApp
só que somente 357 deram o retorno do questionário. Foi uma amostra por conveniência, né, já que a gente não utilizou nenhum método estatístico para selecionar a amostra e até por conta dessa dificuldade de respondentes. Fizemos uma análise de dados usando a planilha Excel e o RStudio para análise inferencial. E na análise descritiva, como consta aí, foram calculadas frequências absolutas e relativas e, por fim, foi feito teste de hipótese, associando endividamento e questões demográficas. Utilizamos o Q² de independência, o efeito de Kramer e também o teste não paramétrico de Mann-Whitney, com um grau de significância de 5%. E aí a gente chega aos resultados do estudo, que eu vou passar para a Priscila apresentar. Como ela que colheu os dados e fez a análise, ela está mais por dentro do que eu. Bom, boa tarde, pessoal. Ali nas discussões, né, dos resultados, a gente começa com os gráficos e faz a comparação entre a faixa etária e se a pessoa está atualmente endividado. Então, aí a gente vai passando gráfico por gráfico e depois vem na tabela para entrar com as considerações. Na faixa etária ali a gente pode perceber que tem um maior endividamento nesse quesito, principalmente depois dos 26 anos, né? Maior principalmente na faixa etária de 36 anos ou mais, do que se está endividado ou não. Na questão se tem filhos, geralmente as pessoas mais endividadas são as pessoas que têm filhos, então esse gráfico ele mostra que 48% dos respondentes ali, eles estão endividados e também tem essa associação com os filhos. E isso mostra muito, né, principalmente nessa parte, que a gente pode perceber que a vida adulta vai chegando, as obrigações vão aumentando, né, principalmente nessa fase, geralmente depois dos 20 anos, dos 26 anos, 30 anos, as pessoas casam, constituem família, têm filhos, então percebe-se essa associação, né, de como isso pode interferir no endividamento. Muito disso, né, a gente pode perceber ali que pessoas com com menos de 25 anos, elas não têm tanto endividamento. Isso até pode ser atribuído pelo fato das pessoas ainda estarem estudando, morarem ainda com os pais, né, e isso interfere muito nessa questão do endividamento. Também a gente verifica ali nos nossos gráficos a questão se está trabalhando atualmente, né? Então, a maioria das pessoas ali, elas trabalham também em tempo integral, tem uma exceção de um ou outro que está desempregado, né? Que ou trabalha por meio período, que tem uma particularidade, e isso também está atribuído a esse gráfico, se está endividado ou não. Então, obviamente, se a pessoa ela está desempregada, a taxa de endividamento dela ali é maior. Ok? Na questão se a pessoa está fazendo um curso na universidade, foi bem ali quase equiparado, 63% das pessoas fazem pós-graduação, em contrapartida, 53% fazem graduação, e o endividamento ele está maior também na fase da graduação, ali conforme demonstra o gráfico. Muito da questão de que ainda a pessoa está no início da carreira, ainda não teve oportunidades melhores de trabalho, e isso pode também culminar num possível endividamento. E a questão da situação financeira atual, né? Se a pessoa é totalmente independente financeiramente, se ela é dependente ou se ela depende parcialmente de alguém. Isso também associado à questão do endividamento, dá para perceber que a pessoa que é totalmente dependente, ela tem um índice de dívida bem maior do que quando correlacionado quando a pessoa ela tem um trabalho e não depende de ninguém. E a renda mensal também, é claro, que interfere nesse quesito, né, da questão do endividamento, né? Quanto menor a renda,
maior endividamento ali, conforme demonstrado no gráfico, e isso mostra para a gente que apesar dessa... conforme vai aumentando o salário, as pessoas também elas se adaptam. Então, a gente pode perceber que apesar de aumentar os salários ali de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 5.000, não foi um declínio tão grande. Aumentou o salário, teve um declínio significativo na taxa de endividamento. As pessoas estão menos endividadas. Não é. Geralmente as pessoas começam a ganhar um pouco mais, elas começam a adaptar melhor a rotina, se dá um pouco mais de conforto, e isso acaba gastando mais. Ali na tabela de resultados e associações, que é no próximo slide, a gente vê que é justamente esse estudo que foi feito dentro do RStudio, né? Então, aqui a gente traz, dentro dessa tabela, como que um estudo foi feito. Então, a gente teve aí essa amostra, né? E para o tamanho da amostra, as frequências e as porcentagens, elas podem ser relativas, né? Conforme a amostra aumenta, os dados eles podem ser diferentes. Então, é justamente por isso que foi usado nesse trabalho o teste de efeito, justamente para ser mais assertivo em relação ao que realmente importa aqui nessa pesquisa. Então, a gente pode demonstrar ali nessa tabela que a faixa etária e a relação da questão das pessoas terem filhos, elas realmente têm influência. Ali mostra, né, um valor de 0,104 na faixa etária e um teste de efeito de 0,112. Então, isso quer dizer que, independente do tamanho da amostra, realmente a questão da faixa etária e se tem filhos ou não, isso influencia sim na questão da dívida, da situação de endividamento, principalmente nesse panorama de EAD, que foi justamente as pessoas para quem que foi enviado, né, essa pesquisa. Então, como o professor Cláudio comentou ali, foram enviadas para pessoas de pós-graduação, de graduação, de mestrado, doutorado. Então, geralmente, essas pessoas, principalmente do EAD ali, né, elas deram esse feedback mais assertivo aí para a gente sobre a questão do endividamento. Ali a gente pode verificar também que conforme está escrito ali na legenda, que foi aonde está ali na tabela, o número 1 foi usado o teste de Chi quadrado e teste de Mann-Whitney, onde está assinalado no número 2, que geralmente são para variáveis categóricas ordinais. Então, no Chi quadrado ele foi usado para variáveis categóricas nominais. Bom, o que a gente conclui com essa pesquisa? Que a faixa etária e a presença de filhos mostram, sim, associações estatísticas significativas de endividamento. Com filhos, 48,5% estão endividados, e sem filhos, esse valor é menor, com 36,8%. Jovens de 18 a 25 anos, a maioria não está endividado, enquanto que mais velhos, com mais de 26 anos, essa proporção de endividamento, ela se acentua. Outras variáveis, como gênero, curso, renda e trabalho, eles não apresentam essa associação, justamente por causa deste teste de efeito que a gente fez no trabalho. Então, o nosso trabalho, nas considerações finais, o que a gente levantou com isso? O endividamento entre os estudantes de AD, ele vai além da renda, está ligado à idade, à presença de filhos. A gestão financeira é um fenômeno multifatorial que exige uma educação financeira, né, contextualizada e acessível, e os estudantes reconhecem a importância da educação financeira, mas eles enfrentam essas lacunas na formação formal e principalmente dentro da EAD. A baixa participação em ações de educação financeira e em segurança financeira, elas revelam a necessidade dessas intervenções educativas eficazes, e a gente recomenda integrar a educação financeira aos currículos de forma transversal, com metodologias ativas, conteúdos práticos. E as limitações, né, dessa pesquisa mostra que, apesar da amostra de conveniência e da abordagem quantitativa, isso reduziu a generalização dos achados, né? Apesar de serem 1.037
respondentes, né, teve a gente poderia ter tido um retorno maior, né, principalmente sabendo que essas pessoas também são alunos, né, e não deram tanto retorno aí para a gente quanto a gente gostaria que desse. E para futuras pesquisas, sugerimos estudos longitudinais, intervenções com simuladores e análise de fatores psicossociais, né, resiliência financeira, etc. Bom, sobre o nosso trabalho é isso, a gente colocou aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho. Eu agradeço pela oportunidade e boa tarde. Ok, obrigado pela apresentação. Excederam um pouquinho, em 6 minutos, Cláudio e Priscila, e ao final faremos o debate com as considerações de todos. Tá? Peço para todos preencher o form de presença, né, que o Felipe colocou no chat, tá? Para que registre a presença de vocês. Façam um favor. Agora vamos para a terceira apresentação. Leandro Martins, né? Leandro Martins. Obrigado, Leandro. Você passou a apresentação para o Felipe? Passei, sim. Obrigado. E ele vai falar sobre educação midiática, informacional, antirracista pelas bibliotecas escolares dos colégios de aplicação e institutos federais do estado do Rio de Janeiro. 13h37, você pode começar. Olá, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de poder estar falando aqui com vocês. Eu sou bibliotecário e documentalista, e esse trabalho ele advém da minha tese de doutorado. Eu passei pelo exame de qualificação em agosto, eu faço doutorado em comunicação, e a minha orientadora é a Tayane de Oliveira. Pode passar, por favor. Eu entrei na UF em novembro de 2016. Assim que eu entrei, eu fui colocado para trabalhar em uma biblioteca universitária no interior do estado. Fiquei lá por cerca de 5 anos e depois, de acordo com o meu perfil, eu fui colocado para trabalhar em uma biblioteca escolar. Eu entrei na biblioteca Flor de Papel, que fica localizada na Educação Infantil do Colune, em novembro de 2021. Sendo que assim que eu entrei na Flor de Papel, eu fui informado que era necessário criar uma logística que viesse aproximar as crianças dessa unidade de informação, principalmente porque eram crianças muito pequenas, né? Nós atendemos crianças de 2 a 5, 6 anos de idade, eram crianças que nasceram e vieram da pandemia, naquela época, e crianças que não são alfabetizadas, mas é como o Paulo Freire diz, né? A leitura de mundo, ela antecede a leitura de palavra. Pode passar, por favor. Só que no decorrer do tempo, eu pude observar que essa não era a principal questão. Existiam muitos discursos racistas entre as crianças. É óbvio que criança não é racista, ainda mais nessa idade. Porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é um ser em formação. Então, elas ouviam alguma coisa fora e reproduzia dentro da unidade de ensino. Então, com isso, a gente começou a trabalhar com essas crianças o uso das mídias, né? Através da oficina de autoria negra, da oficina de biblioterapia. Aqui eu faço um pequeno adendo. Geralmente, as pessoas costumam remeter mídia apenas a algo tecnológico, de algo online, digital, mas não. Tudo aquilo que tem o potencial de comunicar algo a alguém ou algum coletivo é uma mídia. Então aí entra realmente a inteligência artificial, mas como, por exemplo, também filme, curta-metragem, um desenho, uma foto, música, os livros, revistas, isso em qualquer suporte. Pode passar, por favor. Só que ao analisar essa realidade, eu vi que isso não se remetia apenas à educação infantil da UF, nem à própria UF, mas também às outras instituições federais de ensino no estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Só que o que me chamou a atenção? A problemática, ela teve um recorte no estado do Rio. Por quê? Porque, de acordo com o censo que foi divulgado pelo INEP em 2025, 47,2% dos estudantes das escolas públicas são negras, ou seja, praticamente a metade.
E de acordo com o censo de 2022, que foi publicado em 2023, 57,8% da população do estado do Rio se autodeclara negra, então é mais do que a metade. Então é algo muito paradoxal, muito estranho, porque eu só tenho praticamente metade dos estudantes negros e a maior parte da população do estado do Rio é negra, e isso não deveria estar ocorrendo dentro das unidades de ensino. Pode passar, por favor. É óbvio que isso não é algo predominante do estado do Rio de Janeiro. Eu fiz apenas um recorte e no pós-doutorado, quem sabe, eu posso ampliar isso, né? Isso, então, não é predominante do estado XYZ. Infelizmente, o Brasil foi um dos últimos países a libertar pessoas negras. Então, nós temos um racismo estrutural muito latente, muito forte, né? Que, infelizmente, é algo terrível. Aqui eu trouxe um exemplo, dentre vários que eu cito na minha tese, e vários outros que eu nem consigo colocar porque ocorre, né, cotidianamente. Esse exemplo é do site G1, da região dos Lagos, que foi publicado em 2017 pelo Amaro Mota, e ele diz o seguinte: professor do IFE de Campos, do Rio de Janeiro, será julgado por racismo ao comparar negras a cerveja escura em rede social. Então, o racismo ele é algo que reverbera em vários eixos, né? O constrangimento, o vexame, mexe com o psicológico, emocional, leva ao suicídio ou até ao assassinato. Pode passar, por favor. E isso independe também de questão de formação, porque as pessoas podem falar assim, isso vem do conservadorismo. Não tão assim. Existem muitas pessoas conservadoras que são racistas, assim como pessoas que não são conservadoras e que também são. Existem pessoas que são totalmente instruídas, que receberam toda uma formação e ainda assim são racistas. E pessoas que não receberam uma instrução formal e não são racistas. Então, independe. Eu cito uma obra que é as 5 contribuições da educação midiática à educação antirracista. A gente precisa entender que educação midiática ela é a base para tudo. Então, ela nos orienta a observar dentre as diferentes mídias aquelas que têm possíveis informações respaldadas cientificamente, válidas, que sejam fidedignas. Eu falo possível informação porque a informação em si ela é algo contextual. O que é informação para mim, o que me agrega valor, pode não ser para vocês, pode ser parcialmente ao outro. Então, essa agregação de valor é algo contextual, mas ainda assim a informação ela não deixa de ser verdadeira. Então, a educação midiática ela nos ajuda nessa triagem, ainda mais hoje em dia que a gente vive questões de desinformação, de fake news. Já a educação midiática informacional antirracista, ela propõe um pouco além. Ela faz com que a gente problematize as mídias, a nós mesmos, nos outros, a realidade, a instituição, os marcos políticos legais que enveredam nessa problemática, os preconceitos que são embutidos. Porque todos nós somos intercruzados de valores e a neutralidade, ela não existe. Porém, independente do racismo ser intencional ou não, ele é crime. Pode passar, por favor. O meu campo empírico, a princípio, é analisar 60 bibliotecas escolares dentre as instituições federais do estado do Rio. Eu digo a princípio porque esse número geralmente aumenta. Pode passar, por favor. A minha hipótese é que essa questão de racismo e tudo que reverbera, ele é construído socialmente, né? É uma formação. Por exemplo, no meu trabalho como bibliotecário, eu faço a formação ao hábito de leitura. Como eu disse para vocês, uma criança não sabe ler o texto impresso. Porém, tudo é passível de leitura, uma mediação, a leitura de um filme, de um curta-metragem. Então, essa questão do antirracismo, através do uso das mídias, ela tem que ser feita desde a educação de base, desde a educação infantil. Pode passar, por favor. E aí entra justamente a questão, diferença entre igualdade e equidade. É só a gente pensar em uma corrida, em uma maratona.
enquanto poucos são liberados na largada, outros são paradinhos, só podem correr meia hora depois. Olhando de forma rasa, existe uma igualdade ali, todos estão numa corrida, mas não existe equidade, porque uns podem correr e outros são presos. Então existe esse lapso, esse vácuo na nossa história, né? Aqui eu trago alguns princípios, como, por exemplo, Castells, ele diz assim: as sociedades informacionais não são apenas caracterizadas pela apropriação da tecnologia, mas também pela sua abertura interna e o bem-estar social. Eu coloco na tese que o bem-estar social ele não se remete apenas a algo financeiro, lucrativo, mas também quando todos nós temos o direito de acesso e de escolha a essas possíveis informações verdadeiras, né? E, infelizmente, não é o que nós temos visto. Muitas das vezes, algo é posto e é colocado como algo inerente, como algo natural. Eu também falo que, no passado, realmente, as bibliotecas tinham um caráter, uma origem doutrinária, paternalista, clientelista, dominadora, era tida como a guardiã do conhecimento. Só que isso foi mudando com o passar do tempo, de acordo com a mentalidade de alguns profissionais que conseguiram analisar adiante. Pode passar, por favor? E existe também toda uma legislação federal que faz esse aporte. Por exemplo, esse tratamento da relação étnico-racial não envolve apenas a questão da raça negra, tem também a questão indígena, entre outros. Mas o meu recorte foca na raça negra. Então, não é uma questão de eu querer fazer, de eu tentar. Não, é obrigado. Existe a legislação federal que fala que na unidade de ensino deve haver um tratamento das relações étnico-raciais. Então, isso é algo obrigatório, respaldado pela legislação federal. E na minha tese, eu uso alguns conceitos importantes, como, por exemplo, conceitos de mediação da informação, desinformação, competência em informação. Tem gente que pensa que competência em informação é algo automático, que eu vou abrir a cabeça do indivíduo, vou despejar um monte de coisa, como Paulo Freire fala da educação bancária, e não é por aí. Eu posso saber tudo, eu posso conhecer todos os instrumentos e não saber colocar em prática, não ser um profissional que tem instrumentalidade, né? Pode passar, por favor. O objetivo geral dessa minha tese é propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de incentivo à educação midiática informacional antirracista, a partir da análise das práticas desenvolvidas pelas pessoas bibliotecárias nessas instituições. Então, aqui não é uma crítica pela crítica, eu tenho que gerar algo que visa complementar. O governo federal, ele traz à tona, por exemplo, a EBEM, que é a Estratégia Brasileira de Educação Midiática. Nos governos passados, dos outros presidentes, até existiam estudos de educação midiática, mas tudo muito raso, pontual, fragmentado. Atualmente, através da EBEM, é um grande avanço, porque ele pega as instâncias do governo e passa a olhar e escutar aquilo que a sociedade civil está apontando, né? Então, existe toda uma escuta diferenciada, apesar de ainda não ser uma política oficial, mas já é um bom caminho. Pode passar, por favor. Nos meus objetivos específicos, eu vou mapear essas bibliotecas escolares, identificar as ações que são desenvolvidas pelas pessoas bibliotecárias que estejam em consonância a essa questão do antirracismo no tratamento das mídias. Analisar as práticas observadas, os desafios, as possibilidades e os limites e elaborar as recomendações. No caso, eu não estou aqui para dizer, olha, aqui faz, aqui não faz, aqui faz mais ou menos. Isso ia ser muito medíocre, porque através da educação midiática e informacional antirracista, eu tenho que problematizar a questão social. A questão social ela é toda mazela que é derivada da relação capital-trabalho. Então, ela rebate em várias expressões, na cultura, na política, na educação, etc., etc. Então, em pensar no dia a dia profissional, eu tenho que pensar nas condições de trabalho, no sucateamento forçado, na precarização, na flexibilização, na intensificação do trabalho e no próprio cansaço do profissional enquanto pessoa. Pode passar, por favor.
Como metodologia, eu adoto uma abordagem mista, que é quantitativa e qualitativa. Então, a princípio, eu vou realizar esse mapeamento, vou fazer um questionário estruturado online que será enviado por e-mail a todas essas bibliotecas, vou realizar entrevistas semi-estruturadas para aqueles que responderem ao questionário, a análise documental, a análise da instituição, os marcos políticos legais e a análise dos dados. Se houver, por acaso, uma grande lacuna, uma grande ausência de respostas, é como eu falei antes, eu não estou aqui para culpabilizar. Eu tenho que pensar também nessa questão social, entre várias outras coisas, e às vezes, até infelizmente, o não fazer, né, nessa praxe antirracista. Pode passar, por favor. Aqui eu trago brevemente o sumário da minha tese, que na seção 1 eu faço a introdução, a apresentação, os objetivos, a hipótese, o percurso metodológico. Na seção 2 eu apresento de forma mais abrangente a metodologia. Na seção 3, o racismo e as dinâmicas educacionais nas instituições federais de ensino do Rio, onde eu faço todo um traçado histórico de origem conservadora de todas essas instituições. Na seção 4, eu abordo com mais propriedade a educação midiática e informacional antirracista. Na seção 5, o agir comunicativo das pessoas bibliotecárias na educação midiática e informacional antirracista. Seção 6, conclusão e, por último, as referências. E agora, para terminar, pode passar, por favor. Nas considerações finais, como eu falei, eu trago à tona, eu tenho que trazer uma proposta. Como eu disse, a EBEM é uma excelente iniciativa do governo, que nós não tínhamos isso antes. Porém, eu notei na análise desse documento e de outros que não existe, por exemplo, a inclusão da questão da raça, racismo e antirracismo. Quando é citado, citam apenas a questão do cyberracismo. O cyberracismo, ele realmente existe, é terrível e acontece cada vez mais. Porém, um não dissocia do outro. O cyberracismo reverbera no racismo presencial e o racismo presencial ele pode reverberar no cyberracismo. E também na inclusão das bibliotecas e das pessoas bibliotecárias nessas questões educacionais de trabalho com as mídias, porque geralmente nos estudos dos governos, em qualquer governo que seja, colocam as bibliotecas escolares ou universitárias, as pessoas bibliotecárias, como se elas estivessem à margem desse processo, como elas não fizessem parte do mesmo âmbito de ensino. E toda biblioteca tem por objetivo atender a instituição mantenedora com a questão do ensino, pesquisa e extensão, e também as pessoas bibliotecárias são as únicas pessoas que têm respaldo legal, que têm a atribuição de responder por uma biblioteca e têm como objeto atender as demandas informacionais em qualquer suporte que seja. E também não podemos esquecer a questão das capacitações, porque a partir do momento que eu capacito, eu gero multiplicadores. E, por último, esse documento, ele realmente expressa uma conscientização, prevenção, promoção, porém, em nenhum momento fala sobre sanção. E, como eu falei, o racismo, ele é crime e precisa ser punido mediante a lei. Muito obrigado, gente. Obrigado. Agora, pontual, está tranquilo. Agora vamos passar para a última apresentação do... Boa tarde. Você está Maiara, me ouvindo? Só vou te apresentar, Maiara. Marília, né? A equidade de gêneros em cargos de confiança, um guia de boas práticas na universidade. Não, a gente trocou a ordem. Desculpe. Não, calma. Esse meu cronograma aqui está terrível. Isto. CAIS comunica um relato de experiência de comunicação para a permanência estudantil na UF Campus. Né? Letícia Ferrari. Isso. Eu estou pelo celular e pelo computador. Meu vídeo não está aparecendo, não sei porquê. Mas... vamos ver se vai. Acho que agora foi. Pronto. Meu computador não está funcionando o áudio, por isso que eu estou nos dois e pedi o auxílio ao Felipe. Obrigada, viu, Felipe?
Bom, eu sou Letícia Ferrari, sou psicóloga aqui no campus de Campos Goytacazes. Vou falar um pouco do projeto CAIS Comunica, que foi um projeto desenvolvido por mim e pela assistente social Rosângela. Vocês vão ver que é uma iniciativa, uma ação muito simples, mas que tem um alcance simbólico muito importante, né, que visa justamente a promoção de pertencimento, integração e bem-estar estudantil. Pode passar, Felipe. Nos últimos anos, nós tivemos uma expansão das universidades, dos institutos federais, e com isso, nós tivemos uma maior diversidade do perfil estudantil, né? Sabemos que isso é uma conquista muito grande, mas também que nos traz muitos desafios, né? E nós sabemos também que a permanência não depende apenas da questão de bolsas e auxílios financeiros, nós sabemos que isso é muito importante, mas não é o único fator que faz com que o aluno permaneça na universidade, né? Envolve também as questões simbólicas, né? Dimensões simbólicas, como sentimento de pertencimento, integração entre os colegas e também o cuidado com a saúde mental. Aqui no polo em que a gente trabalha, imagino que o professor Nilson também em Volta Redonda, nós temos um perfil em que a maioria dos estudantes não são provenientes da cidade, né? Nos últimos 2 anos, a partir da pesquisa perfil que nós fazemos no setor, nós percebemos que os ingressantes têm quase ficado ali metade, né, dos ingressantes que são de campus e os que são de fora, mas de 2 anos antes, a maioria era 70% dos estudantes que vinham de outros locais, que muitas vezes nem sabia que existia campus Goytacazes. Então, o nosso setor já acolheu muitos alunos que nem sabiam onde ia morar ainda, que veio com a mala, com a coragem, com R$ 300 na carteira, e que enfrentam, sim, né, essas questões longe da família, as questões de vulnerabilidade emocional. E a gente pega um público em que há um cuidado muito grande nosso, por ser uma questão de poder desenvolver questões de transtorno mental, né? Nosso público é um público que demanda muito essa nossa atenção, né? Então, por isso que o olhar da permanência ele precisa ser integral, considerando não apenas o material, mas também, né, o subjetivo. Pode passar, Felipe, por favor. Bom, falar um pouco do nosso setor. A CAIS foi criada em 2011, né, no contexto da Política Nacional de Assistência Estudantil. Nós somos uma equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, e aí da esquerda para a direita, a Alessandra, a Cassiana, as duas estão afastadas para doutorado, eu e a Rosângela. Minhas 3 colegas são assistentes sociais, nós também temos o Hector, que é o nosso braço direito, esquerdo, ele faz tudo, né, o nosso técnico, e a colaboradora, que é a Lorena. E a nossa atuação aqui é bem resumida, né? As assistentes sociais, elas atuam na questão das bolsas, juntamente com a PROAIS. Nós fazemos atendimentos individuais aos estudantes, nós participamos do acolhimento aos ingressantes e também, a partir desses atendimentos, desse acolhimento, nós desenvolvemos projetos. Então, o CAIS Comunica, ele veio para tapar uma lacuna, que a gente percebeu também, de como acessar mais esses estudantes. E isso falando um pouco da psicologia, a Rosângela teve uma outra visão e nós nos unimos em relação a isso, que foi muito bacana, que nós pensamos nesse projeto em maneiras separadas, né? E depois, quando a gente trouxe para a reunião, nossa, por que a gente não faz isso? E aí a gente tinha percebido que nós tivemos a mesma ideia. No meu caso, eu percebi que houve um esvaziamento muito grande da participação dos alunos presencialmente. E não só aqui no Polo de Campos, mas conversando com outros colegas, isso tem sido um movimento geral, né? E aí a gente precisa se adequar à nova realidade, né? Como fazer com que a gente possa alcançar mais esses alunos, e aí o CAIS Comunica veio nesse ponto também. Mas os projetos, eles acabam se desenvolvendo muito a partir dos atendimentos. Além desse projeto do CAIS Comunica, também tem o Manejando Sua Ansiedade, em que a maioria dos alunos que me procuram tem uma queixa muito grande da ansiedade, então eu criei um grupo terapêutico. Mas, bom, não vou me prolongar muito, vamos prosseguir, Felipe, por favor.
falando mais do projeto em si, né? O projeto ele entrega então as duas perspectivas que são complementares, né? Do ponto de vista do serviço social, a gente vê a comunicação como instrumento de cidadania e pertencimento, é um meio de dar voz, de promover acesso à informação e também fortalecer vínculos, né? E da parte do serviço do serviço, eu acabei de falar, da psicologia, como um processo relacional e afetivo, né? A partir do momento em que o estudante ele percebe que ele está sendo ouvido, que as queixas dele estão sendo trazidas de alguma forma, e ele percebe também que ele não é o único a passar por aquela situação. Eu acho que isso gera muita angústia nos alunos, né? Só eu que não entendo da matéria, só eu que não consigo acompanhar, só eu que tenho ansiedade aqui dentro, só eu, enfim. E quando a gente traz para o projeto isso, eles se sentem tendo uma voz também, né? E para unir isso tudo, a gente usa tecnologia de informação e comunicação, a gente faz por meio do e-mail, das redes sociais e do Substack, que é a plataforma que a gente utiliza. Pode passar, Felipe, por favor. Então, assim, a comunicação é compreendida como um dispositivo fundamental para fortalecer práticas institucionais que respeitem a diversidade e favoreçam o desenvolvimento pessoal, acadêmico e social dos estudantes, reconhecendo que os desafios da permanência vão além do acesso material, envolvendo também a construção de um ambiente institucional que acolha singularidades, promova a equidade e estimule a construção de sentido e pertencimento. Pode passar, por favor. Bom, então, falando propriamente do CAIS Comunica, né? Um projeto iniciado em junho de 2025, as ações são voltadas para a permanência estudantil e a vinculação é por meio de newsletters semanais, posts nas redes sociais, cartazes e marcadores de texto. E a gente sempre usa uma linguagem muito acessível, né, nessa nossa comunicação. Então, é um projeto colaborativo, né? Nós tivemos já a colaboração de técnicos, de docentes, de estudantes e público externo. E a ideia é que o estudante ele sinta mesmo que é um espaço de acolhimento em que as pessoas e toda a universidade mesmo olha pelas suas necessidades, né? Pode passar, por favor. O objetivo do projeto é de promover um ambiente solidário e justo, estimular a integração, pertencimento e bem-estar, desenvolver ações socioeducativas com base no serviço social e na psicologia e prevenir evasão e retenção. Pode passar, por favor. Como funciona o projeto na prática? O projeto é bem dinâmico, né? Semanalmente, nós enviamos textos breves, com linguagem acessível e com temas do cotidiano estudantil. Aqui eu e a Rosângela colocamos exemplos, né, de alguma newsletter. Então, nós tivemos organização de estudos, dicas e estratégias para uma aprendizagem mais eficiente. Quem escreveu foi a Kátia, que ela é técnica em assuntos educacionais. CAIS Comunica, do número 17, o letramento digital para discentes universitários. Quem escreveu foi o Murilo, da TI. Aqui embaixo também, onde eu coloquei um vídeo que foi sobre ansiedade. Então, a gente sempre tenta colocar alguma dica, a gente sempre pede para o colaborador colocar algum material de referência, seja um vídeo ou uma dica de livro, algo bem simples para que os alunos possam ter acesso, né? Então, ali nas campanhas mensais, nós temos cartazes e nas redes sociais, as colaborações, como eu falei, participação de servidores, estudantes e público externo. Os estudantes eles já tiveram 2 colaborações, uma é o olhar de uma estudante para campus, então ela falando sobre como é morar em campus, falando de algumas dicas, né, de atividades de campus para os estudantes, e também sobre o movimento estudantil. Nós já tivemos a médica da UF falando, nós já tivemos a enfermeira, nós já tivemos a Murilo da TI, o público externo, né, a gente já convidou o professor para falar sobre a IA e os estudos. Enfim, nós usamos a plataforma Substack, que é integrada ao e-mail institucional, ou seja, todos os estudantes recebem a newsletter semanalmente. Além disso, o público externo pode se inscrever também para receber semanalmente os nossos textos. Depois eu vou colocar o link aqui, caso alguém tenha interesse em assinar, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, impacto e alcance. Nós temos 3.379 assinantes, que é, inclusive, o nosso público aqui na UF Campus.
A média de visualização é de 2.500 visualizações. A publicação mais acessada foi a do CADIUF, que foi escrita pela Rosângela, que é assistente social. O CADIUF foi algo recente, né? Todos os estudantes que têm interesse em algum momento se inscrever para o edital de bolsa precisavam se inscrever no CADIUF. Isso foi proposto em outubro, se eu não me engano, a Rosângela pode me corrigir. E acabou que a newsletter teve um grande acesso, né? Todo mundo querendo saber o que era, se precisava se inscrever, como é que funcionava. Então a Rosângela fez um texto bem explicado e postou e teve um grande acesso, né? E a gente percebeu e recebe muita interação, né, dos alunos nos comunicando como tem sido bom esse tipo de contato próximo, né? E aqui do lado eu coloquei um pouco sobre as nossas newsletters, né? E ali as visualizações. Pode passar, por favor. Bom, as avaliações, né? E o próximo passo. A gente pretende, né, fazer uma avaliação semestral com feedback dos estudantes e nessa avaliação a gente colocar também temas para os alunos sugerirem. Além disso, uma ampliação da equipe colaboradora. Pode passar. Conclusão, né? A gente sabe que a permanência estudantil é um compromisso institucional. Para além do ingresso, o nosso objetivo aqui é auxiliar na permanência desses estudantes. E a gente usa a comunicação como uma ferramenta de cuidado e cidadania, né? E o CAIS Comunica é um canal de escuta, acolhimento e vínculo. Eu vou colocar aqui o link do CAIS Comunica, para que vocês possam ter acesso ao que a gente já escreveu e também, se vocês quiserem se inscrever para receber as próximas publicações. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, né? Quero parabenizar a todos os que apresentaram trabalho aqui, né? Os 4 grupos, e essa etapa de apresentações já dou por encerrado. Agora vamos abrir para comentários, perguntas, indagações e sugestões, né? Impressões e tudo mais, né? Podem ficar à vontade em perguntar. Novamente, parabéns a todos, né? Fiquem à vontade. Bem, então eu vou começar a perguntar. Letícia, ou pela ordem que foi encaminhado, né? Que a primeira que apresentou já saiu da sala, mas a gente pode depois comentar alguma coisa. Letícia, você poderia me dizer o quanto já impactou na evasão de alunos ou no comportamento do aluno com este programa que vocês estão assim trabalhando, elaborando, né? Eu não sei se ele está assim numa fase inicial ou uma fase já intermediária de estudos, né? Mas alguma coisa provavelmente vocês já devem ter como conclusão prévia disso daí. Você poderia falar? Excelente pergunta. O CAIS Comunica é recente, né? A gente começou em junho, então não temos um semestre inteiro ainda. Nosso objetivo é fazer avaliações semestrais justamente para fazer esse parâmetro. Então, no final do semestre, enviar uma newsletter justamente sobre isso, como o CAIS Comunica ajudou nesse processo, com perguntas abertas mesmo, né, para que os discentes possam escrever. Então, desse semestre... Travou o celular.
Congelou, né, um pouquinho. Voltou. Esse e-mail. Estão me perguntando qual o tema que mais impactou, né? Mas sim, está no nosso objetivo. E já falando também um pouco sobre isso, a gente tem um outro projeto que se chama Pertencer UF, que conversa muito com o CAIS Comunica. Então, quando o discente ele tem o objetivo, tem, né, a motivação para fazer o cancelamento, nós entramos em contato com esse discente para entender as causas e tentar ver institucionalmente alguma maneira de fazer com que ele volte atrás nessa ideia, né, de cancelar, de trancar. Então, os dois projetos, eles se comunicam muito, né, com o nosso objetivo de gerar esse melhor pertencimento, né, essa sensação de que ele é acolhido aqui dentro. Mas, né, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, como é de junho, a gente ainda não tem algo concreto desse semestre ainda, mas ano que vem estaremos juntos aqui e te darei essa resposta baseada nos 2 semestres já, né? Desse e no próximo. Ok, eu gostaria de ouvir no ano que vem a evolução desse trabalho. Até como sugestão, né, que eu acho interessante, do aluno, às vezes, ser motivado, né, a participar de iniciação científica, ser mais envolvido ainda com o conhecimento acadêmico, que daí, com certeza, ele vai criar raízes, né, na universidade. Tá? Então, se passar isso aos docentes, né, para que dê trabalho mesmo, trabalhos que possa garantir bolsa para o aluno, né, e ele monitoria, né, que daí ele pode, como diz, né, ter a sua Se sentir atuante também, né? se sentir atuante e ter uma suavidade também financeira Sim, verdade. em suas despesas. Né? Ok? Obrigada. Alguém mais quer fazer perguntas? Cláudio, Priscila, Leandro, Felipe? Eu quero sim, professor Nilson. Fique à vontade. Queria fazer uma pergunta para a Maiara, que tratou da equidade de gênero, que hoje a universidade a gente tem pelo menos 3 pró-reitoras que são mulheres, né? Da PROAS, da PROP e também da PROGEP. O PROGEP é um ambiente que sempre teve mais mulher em cargos de liderança, talvez é a pró-reitoria que tenha mais mulheres em cargos de liderança. E na eleição passada, ano que vem teremos uma nova, né? Tinha uma candidata a vice-reitora. Ela tratou dessa questão, mas o que a gente observa na prática, que geralmente, assim, nos processos, pelo menos para reitor, a gente não teve uma reitora ainda mulher, né? Não se há candidatas, assim, como a Rural fez uma seleção recentemente também, um processo eleitoral para reitor, e até uma colega minha, professora de lá, questionou. Eu falei, mas alguma mulher se candidatou também a reitora? Ela falou, não. Então, também, como que as mulheres querem ocupar espaço se também não há candidatas? Eu queria saber se ela assim teve alguma observação no trabalho dela que trate essa questão também da participação das mulheres nessas questões de eleição da universidade, em articulações políticas, que a gente sabe muito bem que isso aí que acaba abrindo espaço para as mulheres participarem de cargos de confiança na universidade. Cláudio, a Maiara precisou sair, ela já até colocou no chat que precisou sair. Ter feito essa pergunta, então. Isso, mas eu poderia, de repente, responder por mim, né? É o seguinte, a participação democrática, né, dá-se pela exposição democrática, né? Então, quer dizer, quando você mais se expõe, né, você mais cria
elementos de articulação. A tua base, geralmente, vai se fortalecendo à medida que você vai mais se expondo a pleitos democráticos. Então, por exemplo, se as mulheres, né, que é o caso, né, que nós estamos aqui comentando, é um processo construtivo. Elas vão criando espaços à medida que elas vão se expondo mais, né? Assim como qualquer outro segmento, tá? Ou maneiras de que a gente possa dizer assim, não quero dizer tanto mais assim, participações, né? Então, é esse o meu entender, que mesmo que não ganhe, se constrói. Você me entende? Não ganha, mas se constrói. No outro pleito, com certeza, as articulações ficam mais fáceis, né? Por favor, Felipe. Oi, Nilson, Cláudio. Não, só para contar, porque a Marília, ela é coautora do trabalho e ela está presente. Eu não sei se ela pode fazer alguma colocação, se ela quer fazer alguma acréscimo. Exato, vamos abrir o espaço, com certeza. Marília, por favor. Felipe, ela acredita... talvez tenha algum problema na conexão. Isso, não sei. Mas fica o espaço aberto para ela se manifestar. Você me entendeu, ou todos aí me entenderam, que como as mulheres estão procurando espaços, elas só vão conseguir espaços com exposição democrática, pleiteando, mesmo que não ganhem, mas estão construindo. É esta a intenção. Certo. Obrigado, professor. Por favor, alguém mais quer comentar sobre isso? Eu não tenho bônus. Bem, então eu vou devolver uma pergunta para o Cláudio, né? Não é justo, Cláudio? Sobre o trabalho dele, né? Vocês falaram no trabalho, até que me chamou assim, um pouco a atenção. Fizeram a coleta, né, dos dados, né? Foram 300, 400 respondentes, né, mais ou menos, não é verdade? Isso, 300 e poucos. Isso, 300 ou 400 respondentes. Nesta pesquisa, vocês procuraram estratificar, tipo assim, os respondentes eram jovens, meia-idade, velhos, e assim por diante? Fizeram assim uma estratificação ou não? A gente tem lá esse gráfico com as idades dos respondentes. Então, ficou estratificado, sim, pela faixa etária. Porque o meu entender com educação financeira, que eu acho assim, um assunto assim, super, super bacana, sabe? É um assunto que a educação financeira, ela, em diferentes idades, né, o comportamento da educação financeira modifica, sabe? E, então, se você pesquisar uma criança, você vai ter uma resposta bem diferente de uma pessoa mais velha, sabe? Então, tem esses viés de comportamento, né? Que é por isso que a gente deve fazer a análise separado, né? Então tem que tomar esse cuidado. Além do que, a educação financeira, que você falou que alguns municípios estão colocando como lei municipal, né, tal, né, e que a educação ela não aparece assim como disciplina distinta, né, no currículo, né, mas ela aparece talvez dentro de
conteúdos programáticos, né? Mas eu tenho que dizer o seguinte: talvez não exista uma ordenação disto daí, porque é um programa da ONU, a educação financeira, para melhorar a qualidade da cidadania no mundo inteiro, sabe? Então, talvez esteja aí o descompasso, né, de entendimento. Para que tem que fazer uma lei municipal se eu tenho, de repente, uma lei federal que ordena tudo isto? É só cumprir uma legislação, né? Talvez esteja faltando esse conhecimento, tanto municipal como nas escolas em geral. Ok? Talvez é isso que é meu entendimento. Não sei se você concorda com isso. Concordo, sim. Ela até aparece em alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, como o senhor mesmo apontou, né? Que é um compromisso. O Brasil pactua com essa questão dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vão vencer agora em 2030. Inclusive, estou desenvolvendo uma tese que é baseada nesses objetivos, na área contábil. Então, como o senhor falou, há até uma legislação lá do primórdios mesmo da tentativa de inserir, né, não na LDB, que eu acredito que ela não apareça lá, mas de dar um pontapé inicial na educação financeira e lá nos anos iniciais na alfabetização financeira, né? Mas é difícil mesmo ter uma disciplina só para ensinar a educação financeira. Ela tem que trabalhar mesmo transversalmente, né, no currículo, né, em algumas disciplinas que podem, né, utilizá-la, né, que é mais a matemática em si, né, na educação básica, e no ensino superior também, na matemática, em disciplinas ligadas a ciências sociais aplicadas, que aparecem mais, engenharias, né, nessas áreas. Assim, é uma coisa que todos nós utilizamos, né, mas que ela poderia aparecer mais em outros currículos, né, de graduação principalmente, né, na formação. Exatamente, porque se ela aparece assim transversalmente, eu acredito que ela apareça enfraquecida. Então, e de difícil identificação e avaliação da sua aplicabilidade, sabe? Então, por isso que eu acho que ela deveria aparecer mesmo definida dentro do currículo de cada, como você mesmo falou, porque ela apesar de falar educação financeira, nós podemos ter vieses de aprendizado que pode ser aplicado em qualquer área, na psicologia, na engenharia, na matemática, em letras, em qualquer situação a gente pode ter uma aplicabilidade disso daí, porque ela é social, né? Então, por isso que eu acho que deveria ser bem definido isso daí. Se ela aparecesse de forma legal, como a cultura afro-brasileira, né, que é uma legislação que obriga a educação básica a abordar, já seria um pontapé inicial, pelo menos, que ela fosse trabalhada, mas o que o senhor falou, tivesse uma educação financeira para a nutrição, uma educação financeira para a engenharia, uma educação financeira, principalmente esses cursos que não tem, para a psicologia, como aparece a matemática em si, né, se é algo a pensar, né, uma possibilidade, poderia integrar-se o currículo. Ok, muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Alguém quer fazer alguma pergunta para todos? Por favor, se manifestem, fiquem tranquilos. Eu tenho uma pergunta a fazer para o Leandro, porque eu já o conheço lá da biblioteca Flor de Papel, né? Trabalhei 6 anos no colégio universitário, no Colônia, né? Agora, inclusive, o tema que ele traz é bem pertinente para agora, já que a gente tem uma mudança de direção, onde vai entrar uma diretora negra e mulher, eleita
democraticamente agora, na última eleição. Atualmente trabalho no Antônio Pedro, mas trabalhei lá. E eu queria saber se a tese dele surgiu dessa praxis dele na educação básica, lá da educação infantil, do Colune, lá no Garaguatá. Se foi de lá que ele teve esse insight para desenvolver esse assunto na tese dele. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bom? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, surgiu sim. Como eu falei, assim que eu cheguei, me falaram uma situação, né, por causa da pandemia e tal. Só que aí, no decorrer do tempo, eu vi que existiam uns estranhamentos entre as crianças, principalmente em relação à cor, né? Aí lá a gente tem todo um acervo para tratar essas questões. Aí o que mais me chamou a atenção, por exemplo, existe um livro que foi premiado, aí tem um curta-metragem que ganhou o Oscar, que o nome é Amor de Cabelo, não sei se vocês conhecem, é muito bom. Aí a gente tem o livro e passou o curta-metragem. Aí, para ver como essa questão de racismo, ele é construído, né? Toda uma formação. Quando a gente passou o curta-metragem e passou o filme, uma criança, uma menina branca, de cabelo liso, louro, ela começou a chorar de uma forma assim que ninguém estava conseguindo acalmar ela, porque ela falou que ela queria ter aquele cabelo da personagem do filme e ela não tinha, que ela queria ter aquele cabelo de nuvem, como ela falava. Então daí a gente tira que não é algo inerente à pessoa, né, construído. Aí tinha muito essas questões, esses estranhamentos em relação à cor, aí a gente passa os livros, porque antigamente, até na minha época de escola, tinha, por exemplo, lápis de cor. Ah, que cor é essa? Ah, essa daqui é cor de pele. Só que se a gente parar para pensar, toda cor é uma cor de pele, né? Então foi justamente daí, dessa observação na educação infantil. Legal. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, o seu também. Parabéns, Leandro. Né? Alguém mais quer fazer perguntas, por favor? Alguém mais quer fazer perguntas? Leandro, então eu vou fazer uma pergunta. Agora, uma curiosidade minha, assim. Tá? O teu ambiente de estudo foi as bibliotecas, né? Na verdade, ainda está sendo, né? Porque passando pela plataforma Brasil, ainda estou aguardando. Tá em andamento, né? Mas fora a este ambiente, você pode traçar alguns comparativos, alguma coisa, tipo assim, o ambiente pátio sala de aula. Veja que são ambientes próximos, né? Teria o mesmo comportamento? Olha, é o mesmo comportamento, porque lá no prédio da educação infantil, a gente tenta trabalhar junto com as professoras. Aí, então, sempre quando surge uma questão, a gente trabalha junto com elas, né? E acontece muito isso em relação à cor, cabelo. Ah, por que você não penteia esse cabelo? Porque o meu é para baixo. Por que o seu está para cima? Ah, por que a sua pele é mais escura do que a minha? Teve uma vez que a gente foi apresentar um livro, e sempre quando a gente apresenta um livro, a gente apresenta a foto do autor e uma breve biografia dele. Aí umas crianças apontaram para aquele autor e falou assim, essa cor, alguma coisa assim, essa cor fede, é feia. Aí a gente perguntou, mas por que fede? Por que é feia? Nem elas sabiam dizer. Ah, não sei, porque criança é muito pequena e fica repetindo, né? Então, isso acontece realmente, tanto na sala
quanto na biblioteca. Só que o que a gente percebe é isso, né? Que a criança não é racista, ela fica reproduzindo aquilo que ela ouve, né? Sim. Então, por isso que quando eu falei até da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, é um excelente documento, mas ainda não é uma política. Então, como eles estão parando para ouvir a sociedade, que eles incluam esse termo do racismo, mas de um âmbito mais total, assim, né? Inclusive, hoje eu apresentei na 3ª Semana Brasileira de Educação Midiática, da SECOM, e foi falado justamente isso. Então, por exemplo, se tratando de Brasil, essa questão só muda se for tratado desde a educação de base. Exato. Acontece o seguinte, que nós temos formações, né? Nós somos formados a todo momento, né? Por exemplo, se eu for me criticar assim agora, quando eu comecei a trabalhar, não tinha internet, não tinha xerox, não tinha nada, então eu todo dia eu estou me formando em tecnologia, né? Não tinha redes sociais, não tinha, o correio era por carta escrita, não tinha e-mail, não tinha. Todo dia estou me formando, não tinha WhatsApp, e isto tudo, né, vai moldando também a formação da gente intelectual, social, caráter. Chega no final, nós teremos caráter, né? A formação, é que nem eu falo também, a formação matemática tem que ser desde o início, tal, com todo cuidado, tal. A formação social tem que ser desde o início, com todo cuidado, tudo mais, tal, né? Não deve ter distinção, deve ter misturas. O Brasil sempre foi um país bom em formação social, né? Então, quanto mais misturado, melhor seremos, né? Então, quero passar somente essa mensagem e que devemos aceitar todos do jeito que são, ok? E vamos nos construindo, né? Vamos nos construindo. Dizem, o Brasil, que país é este, né? É um país em formação, sempre foi um país em formação. Desde 1500 é um país em formação. E quando que o futuro, que diz que nunca chega, é um país em formação, né? É isso que eu penso, né? Não sei se estou certo, não sei se estou errado, mas é o meu sentimento, ok? Né? Alguma pergunta para o Leandro, por favor? Vou voltar, Leandro, fazer uma perguntinha aí, porque assim, você que trabalha numa estrutura que tem biblioteca, né? E, inclusive, Coluna tem sala de leitura, né? E a gente sabe, por exemplo, você trabalhou com as instituições federais, né? Do estado do Rio de Janeiro, todas possuem biblioteca, mas a gente tem, por exemplo, na rede municipal, eu fui da Fundação Municipal de Educação, quase nenhuma escola, quase nenhuma não, algumas escolas ou unidade municipal de educação infantil ainda não possuem biblioteca, é uma realidade. Elas têm sala de leitura, né? Como a sua cartilha poderia também ser trabalhada em esses ambientes que não fosse um ambiente de biblioteca, assim, uma sala de leitura, ou até em sala de aula em si, né? Já que talvez até sala de leitura tem lugar que não tem, né? Assim, de acordo com a legislação, as unidades de ensino têm que ter biblioteca, né? Então, até todas atendam, provavelmente demora muito, mas é errado. Sala de leitura não é a mesma coisa, né, que biblioteca, é diferente, né? A diferença principal é que, enquanto na biblioteca existe o tratamento técnico daquele acervo, na sala de leitura não tem. Por exemplo, na sala de leitura pode ter todos aqueles documentos, mas é muito difícil a questão da recuperação.
né? É difícil de acessar, porque não tem uma organização técnica, né? Só que o meu trabalho, ele foca mais nas bibliotecas, né? Porque eu quero trazer justamente para isso, que a política de educação, ela traga a biblioteca, os profissionais bibliotecários dentro desse mesmo ambiente, porque nos documentos, quando eu observo, tratam mais dos docentes e da instituição como algo pertencente à educação. Não se citam bibliotecas, é como se fosse algo bem à margem, né? E eu acho que essa questão é justamente do fato da biblioteca atuar em conjunto com os professores, com o que está acontecendo nas aulas, com a instituição mantenedora, né? Mas é bem complicado. Essa questão de sala de leitura por si só, eu acho muito complicado. Se tem sala de leitura e não tem biblioteca, eu acho muito estranho. Não é? Eu acho que é muito esquisito. Eu, pelo menos, na minha formação, nas escolas que eu estudei não tinha biblioteca, mas era uma outra época, lá em 1500, né? Só que agora eu não vejo essa motivação, porque tem escolas que têm uma estrutura, né? E isso está errado, tem que atender a legislação, né? Então, é algo bem complexo. Como o meu trabalho ele foca mais na questão das bibliotecas, eu acho que é justamente isso, né? Da biblioteca andar junto, andar em consonância com os docentes e a instituição, para que isso reverbere através dessas capacitações, né? Porque aquilo que o aluno aprende, né, dentro da biblioteca, essa formação, que ele possa repassar para a sala de aula, em casa, com os responsáveis. Como eu falei, é todo um trabalho de formiguinha, só que tem que ser feita desde a educação de base, né? Porque senão não adianta. Obrigado, Leandro. Pessoal, mais perguntas? Bem, me cadastrei agora no Caixa Comunica e já recebi o e-mail. Viu, professor? A gente sempre adivinhando, né? Participando assim e conhecendo outras coisas da universidade, né? Com certeza, sempre tem uma novidade engraçada, que aqui da UF é muito fervente, né? As coisas aqui, sempre, todos os dias aparece uma novidade, e é engraçado, é legal, porque não é restrito, tipo assim, Niterói, aqui Volta Redonda, sempre aparece em lugares diferentes, que, né, alguma coisa, um acontecimento, alguém fazendo algo, é muito dinâmico, muito, né? É aquilo que o Leandro acabou de falar agora, trabalho de formiguinha, né? Sabe, alguém faz um projeto bacana aqui, outro projeto lá, né? E assim vai indo, né? Então, vai potencializando, né? Vai dando ideias, né? Que a universidade é um campo fervoroso de ideias, né? Então, aqui é um campo aberto para ideias, né? Deve ser assim, ideias boas, ideias construtivas, né? Ideias, né, evolutivas, né? Então, eu acho que a UF é um lugar muito bom para isso. Mais perguntas? Felipe Crespo, Letícia Ferrari, Letícia, Natália Cunha, Hector, fique à vontade. Priscila, Cláudio, Leandro. Eu tenho uma pergunta para o Caixa Comunica. Eu até, às vezes, participo, fui aluno do Cefet, estou sempre lá avaliando o trabalho, e lá um coordenador lá do curso onde fiz administração no Cefet, ele acaba pedindo a todos os alunos de graduação que eles façam obrigatoriamente a inscrição no LinkedIn. Então, ele consegue mapear aqueles alunos que saem da instituição, onde eles estão no mercado de trabalho,
e agora ele está usando uma inteligência artificial para captar melhor a questão de cargos, de formações que os alunos... Então, ele não perde mais de vista, pelo menos os alunos de 2019, da pandemia para cá, que ele começou a aplicar isso. Eu queria saber lá delas, lá da Rosângela, do grupo deles, se os ex-alunos, como ficam, se eles ainda recebem essas informações, porque a UF até mesmo cortou o e-mail corporativo deles. Então, a UF também não acabou cortando essa possibilidade dos alunos terem esse tipo de informação e outros da universidade, né? Já que o e-mail que usava IDUF foi cortado para os alunos que não têm mais vínculo com a instituição. Então, se há uma maneira de verificar, que ali diz, né, permanência estudantil, se há alguma forma de tornar essa comunicação viável para os alunos que saem da instituição de outra forma, se já pensaram nisso, já que eles vão perder o e-mail institucional obrigatoriamente, né? Até, não sei se isso mudou, né, porque houve uma série de reclamações, porque muitos alunos usavam Drive do IDUF, a formação deles estava ali dentro, muitas comunicações, contatos, etc., e a UF estava pensando em voltar atrás, mas eu não sei se houve um retorno. E com isso, por exemplo, se me cadastrar, eu sou servidor, mas digamos que eu me aposente, ou se eu fosse aluno, eu perderia não só a comunicação de vocês, mas outros tipos de comunicação do corporativo da universidade, que às vezes poderia ser útil para mim, né? Uhum. Uma ótima pergunta. O Hector, né, que é o nosso administrativo, ele foi adicionando um por um, de forma manual, no Substack, né, nessa plataforma. A partir de uma lista em que a gente conseguiu gerar de todos os estudantes ativos. Então, sim, os estudantes ativos nós conseguimos gerar e colocamos de forma manual nessa plataforma. Mas a gente divulga as nossas newsletters nas redes sociais. Então, assim como o senhor conseguiu se cadastrar com seu e-mail no Substack, qualquer pessoa pode se inscrever. Então, se por acaso um aluno foi cadastrado pelo Hector, né, na plataforma com e-mail DUF, em algum momento não tiver acesso, pode se cadastrar com o e-mail normal. E isso para receber toda semana por e-mail, mas o Substack é uma plataforma aberta. Então, caso alguém se inscreva hoje, tem como acessar a primeira newsletter que foi escrita. Então, fica tudo salvo lá. Por isso que a gente adotou essa plataforma e não apenas enviar os e-mails, né? Porque a gente também consegue ter esse arquivo ali vivo, né? Então, os estudantes podem acessar quantas vezes quiserem dentro da própria plataforma, mesmo que não tenham se inscrito anteriormente. É por isso que a gente acabou optando também por tornar mais profissional, né? Porque a plataforma nos dá essa base de ter ali salvo, caso perca o IDUF, pode ler os e-mails antigos, né, as newsletters antigas, e se cadastrar com um novo e-mail. Não tem um limite, né? Eu posso estender essa pergunta aí? Claro. Por gentileza, obrigado. O gancho que o Cláudio pegou aqui é bem interessante, né? Porque, de uma maneira geral, né, para todos os estudantes brasileiros, parece haver, assim, depois que saem da graduação, né, tipo assim, um não retorno, né? Tipo um distanciamento, né? O egresso ele acaba ficando assim longe, né? São poucos aqueles que voltam ou continuam, né? Que a grande maioria após a graduação, assim, ela não tem aquele senso, aquele pensamento de retribuição pelos anos que foram dispensados a ela, né? Tem algum controle lá, Letícia, sobre isso, assim, de retribuição? Tipo assim, alguém saiu de lá, da graduação, e depois resolveu agraciar a escola com R$1 milhão em bolsa, que em outros países acontece. Por que aqui no Brasil não acontece? Não?
Você me entende? Não precisa ser R$1 milhão, mas, digamos, R$500 numa ajuda a algum graduado que precisa de uma acomodação ou uma alimentação no mês. Você entende? Sim, entendo. E se tiver, eu desconheço. Não existe. É. Infelizmente. Né? Você me entendeu, Cláudio? Sim, entendi. Verdade, o senhor tem toda a razão. Pode ser que algum aluno desse, que quase 70 mil alunos atualmente de graduação, algum aluno desse aí, ou tem uma situação muito boa financeira, ou vão ocupar um cargo aí muito grande em algum lugar que poderia contribuir financeiramente com a instituição, com o laboratório, com alguma coisa, né? Mas, infelizmente, a instituição acaba, como o senhor falou, né, perdendo o contato e vice-versa, o aluno com a instituição. Então, alguém poderia, sim, doar 500 mil, R$500, oferecer um quarto, né? Coisas desse tipo, porque também tem essa sensibilidade por ter passado pela graduação. Ainda mais agora no momento que vem alunos de outros estados, né? Estudar aqui, a evasão, eu não sei dados de evasão, mas pode ser que tenha uma grande evasão para se manter aqui. Não tem uma bolsa, a gente sabe, para todo mundo, nem moradia estudantil para todo mundo, nem auxílio moradia para todo mundo, então isso que o senhor falou é totalmente pertinente para os dias atuais, né? Concordo plenamente. Por isso que eu acho que teria o plano, né, não deve ser somente assim de uma parte, né? Então, ele deve ser assim, tentar mecanismos complementares que ajudem a fixar e a motivar o aluno, né? Veja que eu conheço muitos alunos. Uma vez eu estava num posto de gasolina, vou contar essa breve história. De repente veio uma pessoa, na hora eu não consegui identificar, daí o professor dele, professor, como é que o senhor está? O senhor está na UF ainda? Eu falei, estou. Daí eu fui identificando, foi um dos primeiros alunos. Eu quero agradecer ao senhor. Daí eu falei, mas agradecer eu quero agradecer porque depois que eu saí da UF, a minha vida mudou para melhor, consegui um emprego, hoje eu sou casado, tenho uma vida estável, né? E o senhor faz parte disso, sabe? Eu falei, pô, bacana. Até na hora eu entrei no carro, até quase chorei com a minha mulher ali, sabe por quê? Assim, eu nem lembrava, se passasse na rua, ia cruzar e não ia identificar. Depois eu fui identificando. Quer dizer, esse sentimento, eu falei para ele, olha, a UF está sempre, ou qualquer universidade, está sempre de portas abertas para você. Se você quiser voltar lá ou precisar da gente, nós estaremos sempre lá para ajudar, tá? E eu que agradeço por você se tornar uma pessoa de bem. Então é isso. Foi uma experiência que eu nunca esqueci. Foi um momento assim muito prazeroso, sabe? Que eu lembro sempre. E às vezes, veja só, tem assim pequenas atitudes, né, que às vezes que ajudam outro parceiro, outra pessoa, né, que acaba ficando pro resto da vida, marcando, né? Então, Letícia, quer comentar mais sobre a consideração do Cláudio, Leandro, Priscila? Professor, eu fiquei com a sua pergunta, né, na cabeça, sua primeira pergunta, sobre formas de como a gente pode até medir, né, o projeto. Se o senhor tiver alguma sugestão, alguma ideia, estamos à disposição e aceitaremos, viu? Tá joia, né? Isso daí a gente pode depois conversar. Eu tenho acho que eu tenho o teu e-mail,
Vou colocar aqui no chat. Isso. Mas tem o meu e-mail também, fiquem à vontade. Mas essa ideia do Nilson é muito boa, né? Eu achei que foi essa provocação sobre talvez uma corrente do bem, né? Para quem já foi, de alguma forma, impactado pela universidade, contribuir, né? Colaborar da forma possível, né? Obviamente que o financeiro provavelmente não vai acontecer, vai ser difícil de acontecer, mas com o que for possível, até com a própria expertise que eles adquiriram na universidade, eles poderem retornar isso, acho que é uma possibilidade bacana, ainda mais lá com esse projeto do CAIS, né? E vocês têm um contato próximo com esses discentes, e os egressos, eles estão nas mais diversas áreas e eles podem, acho que de alguma forma, retornar para a universidade agora num papel atuante e impactando os alunos que estão lá naquele momento. E acho que é um ciclo, né? Eu falei com a gente do bem que eu lembrei daquele filme, um filme que aquele menino tem aquela proposta, que ele ajuda uma pessoa e pede para uma outra pessoa ajudar alguém que ele não conhece. Eu lembrei. E é um pouco, talvez, utópico, mas eu acho que é bem possível de ser realizado, assim, né? A escala que vai depender muito da disponibilidade de cada um e de como o programa vai conseguir também tocar essas pessoas, né? Sim, Felipe, é um efeito multiplicador, que o que vai depender é a vibração, sabe? Quanto mais você vibrar naquilo, mais crescente fica, sabe? Esse multiplicador, tá? Parece uma coisa assim meio não científica, né? Mas quando a gente fala em sociedade, a gente entende, né? É isso mesmo, tá? Assim como, por exemplo, agora, que eu posso até aglutinar aqui alguns assuntos, tipo das mulheres, se elas vibrarem bem, né? Elas conseguem, tá? Elas vão conseguir, já conseguiram muito, né? E assim qualquer outra coisa também vai conseguir, né? A questão do racismo, nós termos uma sociedade assim tranquila, cooperativa, né? Isso daí é muito bacana, sabe? Mas temos que vibrar, né? Daí a gente consegue, né? Aí potencializa, né? Mas tem que começar, é aquela coisa, é um trabalho pequeno, mas a gente tem que começar. Joia. Vamos lá? Oi, professor. Cláudio, pode falar. Professor Nilson, eu vou pedir para sair agora, porque eu eu já vou. Aguenta 30 segundos que eu vou encerrar. Ah, tá ótimo, porque eu vou para a técnica agora numa outra sala, como o Felipe. Tá joia. Daqui a pouco eu vou ter que então, pessoal, já deu tempo suficiente para debate, né? E agradeço, parabéns a todos pelas considerações, pelas apresentações. Foi uma sala muito boa, uma sessão ótima, e que surgiram ideias, gostamos dos trabalhos, né? E que vocês tenham sucesso. E parabéns a todos, tá? E daí passo para últimas considerações e encerro a sessão. Ok? Parabéns. Obrigado, professor, por tudo aí. Foi um prazer conhecer os colegas também. Ok. Igualmente, Cláudio. Precisando, pode falar. Vamos falar sobre educação financeira. Eu vou te procurar. Pode me procurar. Tá, se quiser, o professor é o coordenador do curso. No NIS, o senhor encontra lá que coordenador do NIS, NESS. O NISUF tem lá a